terminar o nosso capítulo 26 de Atos. Semana que vem já iniciamos o capítulo 27. Estamos quase concluindo o livro de Atos. Nós vamos hoje ver do capítulo 26, do versículo 24 até o versículo 32. O texto lá nos diz assim. Lembrar que aqui Paulo está sendo julgado, está lá perante Festo, está perante Agripa, está fazendo a sua defesa, mostrando que a sua prisão ali, seu julgamento, sua prisão havia sido injusta, não havia uma acusação verdadeira, uma acusação que fosse relevante para ele estar preso. Ele estava preso por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos, que é algo que todo judeu deveria crer, principalmente os fariseus. E a maior parte dos judeus criam desta forma, tirando os saduceus. Versículo 24 em diante, assim dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades em fazer cristão. Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco, por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Normalmente orarmos, se humildemente colocamos na tua presença este momento, que a tua palavra seja pregada com fidelidade, e que aqui possamos conhecer, aplicar e honrarmos ao Senhor com tudo aquilo que aprendemos, para sermos cristãos cada vez mais próximos de Ti, com uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Usa-nos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste texto de Atos, capítulo 26, versículo 24, eu diria que, se tivesse que dar um título, eu diria que o título seria Transformação e Redefinição. Paulo aqui, ele demonstra a transformação e redefinição de vida que ele teve. Quando se pensa em transformação e redefinição, hoje em dia é muito fácil de se pensar nisso, como as coisas se transformam e se redefinem. Se nós vamos olhar para carros de 20, 30, 40, 50 anos atrás, nós vamos ver que os carros eram com direções bem duras, exceto os carros de luxo da época, o Del Rey, que era luxuoso já para a época, ele tinha ali então a trava automática e a direção hidráulica. Você tinha uma direção extremamente dura, e quando cada um ia ser do carro, se o carro fosse 4 portas, normalmente era 2, mas se fosse 4 portas, você falava para cada um dos que fosse sair: confere a sua porta se o pino está baixado, senão, e ergue na manivela a janela. Hoje, os carros mais modernos, você sai do carro, alarminho, sobem os vidros, travam todas as portas, volante, direção automática, direção hidráulica já está ficando antiga, tantas outras coisas. Por exemplo, agências bancárias. Antigamente, para se fazer uma transação bancária ou pagar uma conta, precisava ir ao banco, levar o boleto, ficar naquela fila imensa, precisava fazer um depósito para alguém, tinha que ir lá no banco fazer um depósito. Hoje, você pega o celularzinho, tem o app no celular, transfere para alguém lá, paga a continha,
puxa vida, tem que digitar o código de base aqui desse goleiro, não, já tem o leitor de código de base ali, lê na hora, coloca assim, está feito. Houve uma transformação, uma redefinição do que é agência bancária. Um outro exemplo que para nós hoje em dia todos nós sentimos a diferença. A comunicação de antigamente, não tão antigamente assim, era por meio de cartas. Nós escrevíamos cartas e quando tínhamos que mandar carta para um outro estado, levava um dia, semana, andar para um outro país, 2, 3, 4 semanas, um mês e pouco. Hoje, fazemos chamada de vídeo, no WhatsApp, não pagamos nada, vemos a pessoa em tempo real, temos e-mails que já estão ficando ultrapassados, redes sociais. Antes nós íamos até o orelhão com uma fichinha, para colocarmos a fichinha lá em cima e ligarmos. Temos o risco de não encontrar a pessoa em casa, saímos à noite com frio às vezes, porque precisava ligar para alguém. Hoje você está no conforto do celular, consegue conversar em qualquer hora do dia e falar, você está em casa, posso te mandar, fazer uma mensagem, uma chamada de vídeo? Agora eu estou trabalhando, estou na rua. Então vamos marcar daqui a 40 minutos, daqui a 2 horas. Esta semana passada, eu conversei com um amigo meu dos Estados Unidos, marcamos o horário, não faz semana. Tal horário, tal dia. Fizemos chamada de vídeo, ficamos lá mais de 1 hora conversando. São redefinições, transformações da comunicação, que era antes, mudou completamente. E aqui então Paulo demonstra toda a transformação que ele teve fazendo a sua defesa. E a defesa que ele faz é apontando para Cristo, mostrando o Evangelho, tendo toda a vibração, mostrando que ele foi transformado. Ele fala, eu era aquilo lá, eu era uma coisa lá e agora eu sou outra diferente. Então a transformação de Paulo foi muito mais do que nós vemos aqui nessa tecnologia. Ele não foi apenas melhorado, ele foi transformado completamente. Não foi mudado uma área da vida dele só, vamos fazer uma redefinição aqui e vamos fazer uma atualização aqui, um upgrade. A gente fala, o apóstolo Paulo mesmo fala em 2 Coríntios capítulo 5, quem está em Cristo é nova criatura. Somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então aqui é uma transformação e uma redefinição de tudo que nós somos. Somos completamente diferentes. Temos uma vida completamente diferente. Então Cristo faz também a transformação na vida de Paulo e ele demonstra então esta compreensão correta das Escrituras. Ele fala, olha, antes eu perseguia, antes eu mandava matar, eu consentia com a morte, eu humilhava, eu obrigava os cristãos a blasfemar contra Cristo, e agora eu sei quem Cristo é, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Ele ressurgiu dos mortos, e eu estou pregando esta ressurreição dos mortos, que todos os judeus creem e defendem isso. Então ele tem esta redefinição, essa nova compreensão, a compreensão correta das Escrituras. E Paulo está tão compenetrado nessa defesa, e nessa defesa ele expõe as Escrituras, que ele é acusado de loucura. Vejam que fala no versículo 24, dizendo ele, estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O que ele está falando aqui, olha, você de tanto estudar está ficando doidinho, está delirando, você está fora de si, de tanto estudar. Ele é acusado, ao invés de eles não veem isso como um ato de amor a Cristo, de paixão, de amor pelo Evangelho. Mas não, esse cara está louco. Ele está falando tão alto, com tanta empolgação, com tanta alegria, mesmo estando preso, que parece que esse senhor está louco, não é possível. Ele está preso. Isso é uma humilhação para alguém ser preso. E ele mesmo preso fala com toda essa empolgação, com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Está louco. Uma coisa diferente. Essa é aquela cena daquele filme A Vida é Bela, onde o pai e o filho lá, naquela época do nazismo, conta uma história lá que o pai e o filho vão lá para um campo de concentração e o pai convence o filho que lá não é um campo de concentração, mas ali é
um campo de gincana, que eles têm que fazer algumas coisas lá dentro daquela cela, e tem que fazer algumas coisas para eles ganharem a gincana, que no fim da gincana eles vão conseguir andar em cima de um blindado, né? Então ele faz toda uma cena, parece uma coisa de maluco. Então aqui Festo fala para ele: você está louco agindo dessa forma. Só pode ser um louco, Jesus, estando preso aqui com toda essa alegria, com toda essa intrepidez, com toda essa ousadia falando sobre essas questões. Esse homem só pode estar fora de si, falando com tanta vibração assim. Aquele que está preso é um derrotado. E ele que parece tão vitorioso, tão ousado, tão compenetrado naquilo que ele está falando. E é importante nós pensarmos que hoje nós temos um evangelho cada vez mais apático. O evangelho em si não está apático, mas a pregação do evangelho tem se tornado cada vez mais apática, porque elas têm sendo substituídas por outras questões. O evangelho está sendo deixado de lado. Não há mais empolgação em se pregar o evangelho. Não se fala hoje em dia: mas pregar o evangelho não traz pessoas para a igreja. Eu tenho que fazer alguma outra coisa para que as pessoas se empolguem para virem para a igreja, para que elas frequentem, para que elas sintam amor e venham e sintam prazer em vir para a igreja. Então já não se vê mais o evangelho como algo que empolga, que alegra, que desafia, que nos impulsiona. O evangelho deve impulsionar aqueles que se dizem crentes, evangélicos, cristãos. Mas parece que cada vez mais os evangélicos estão desanimados com o evangelho. E por isso, em consequência disso, começam a procurar outras coisas. Ao contrário do apóstolo Paulo, que poderia pensar: não, tudo errado, eu estou sendo preso. Antes eu estava perseguido e agora eu sou perseguido e estou sendo preso, e humilhado, e chicoteado, e apedrejado. Não, ele continua firme, porque ele tem um verdadeiro encontro com Cristo. Ele compreende aquilo que ele está passando ali como algo necessário por amor a Cristo. Ele tem empolgação para pregar o evangelho. Não é interessante que muitas vezes os crentes se empolgam com tantas outras coisas em compartilhar sobre o seu trabalho, sobre as suas realizações, sobre aquilo que comprou, sobre as suas notas na escola, sobre um brinquedo que comprou, um carro que comprou, uma reforma que fez, uma promoção que ganhou, um concurso que passou, um namoro que começou, um casamento que vai acontecer, mas não se empolga com o evangelho. O evangelho é motivo de vergonha, o evangelho é motivo de constrangimento. Para Paulo não era. Tanto não era que fez sobre esse cara, só pode ser louco. Passando por tudo isso, ainda pregando com toda essa empolgação. Esse homem só pode ser louco. E como nós deveríamos ter toda esta empolgação, esta alegria, este desejo, esta motivação de falarmos do evangelho, de defendermos a fé cristã, de proclamarmos a Cristo. E aqui então nós vemos que quando o descrente não consegue fazer nenhuma crítica ao evangelho, que no caso o que o apóstolo Paulo está falando, que eu estou pregando aquilo que o judeu crê, que é a esperança da ressurreição. Quando eles não veem motivo de incriminar o cristão, e eles sempre procuram algum, e quando eles não acham, eles cavam mais fundo até tentar encontrar, mas quando não se acham nada, o que eles fazem? Tentam destruir a reputação do crente, tentam atacar. E então está louco, esse homem está doido, esse homem está fora de si, ele não está falando nada com nada. É isso que ele faz. Os cristãos eram e são desprezados até o dia de hoje, são depreciados. O nome cristão era usado de forma depreciativa. Os cristãos eram vistos com desdém, eram ridicularizados. O próprio Cristo era visto como um louco. Se nós olharmos o texto de João capítulo 10, versículo 20, ali está falando
A partir do versículo 19 diz: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Porque ouves? Falavam isso do próprio Jesus, falando: ele tem demônio. Este homem é um endemoniado e um louco. Se falam de Jesus, isso quanto mais de nós. Quando não há motivo para um confronto, para que o mundo nos ataque, e muitas vezes tem vários cristãos que se colocam com uma pedra de tropeço, fazendo coisas que envergonham o Evangelho, mas mesmo quando não há isso, o incrédulo procura algo para ridicularizar, para zombar, para depreciar, para desprezar o cristianismo, para diminuir aquilo que o povo de Deus tem como uma verdadeira esperança. E Paulo responde aqui: eu não sou louco, eu estou em plena faculdade mental aqui, estou em pleno exercício das minhas faculdades mentais. O que eu falo, as palavras são de bom senso, ele fala aqui, de verdade, de bom senso. E ele diz que ele se dirige com franqueza diante deles, versículo 26, falando que está persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Olha, tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, para demonstrar que eu não sou louco, aconteceu à vista de vocês. Vocês viram acontecer, vocês viram a pregação, vocês viram a transformação, vocês presenciaram o que Cristo fez. Não há nada de loucura nisso, são fatos. Aconteceram de verdade, não há nenhum devaneio, não há nenhuma história de pescador aqui, onde fala: eu fui lá, pesquei um peixe de 150 quilos, só que quando fui tirar a foto queimou. Já não dá mais para queimar a foto, né? Já não dá para dar essa desculpa mais. Mas Paulo fala: isso aconteceu aos olhos de todos, presenciaram, nada estava oculto. E aí então, o apóstolo Paulo fala no versículo 27: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo confronta: você não acredita nos profetas? É um confronto. Se ele fala não acredita, ele fica estranho. Como não acredita nos profetas? E se ele falar acredita nos profetas, então por que não acredita no que eu estou falando? Paulo coloca contra a parede. E aí então, no versículo 28 diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Aqui existem várias formas de tradução para este texto aqui. Existem algumas posições relacionadas a ele. Quando o texto fala aqui: bem sei que acreditas, versículo 28 fala: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu trouxe aqui algumas versões, algumas traduções da Bíblia. A revista atualizada fala: por pouco me persuades a me fazer cristão. Aí uma outra tradução diz: em pouco tempo você estará me persuadindo a agir como cristão. Aí uma outra tradução ainda: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? A NVI diz assim: você acha que em tempo tão curto vai poder me persuadir a me tornar cristão? E ainda uma outra tradução fala: com poucas palavras você está tentando me persuadir a ser cristão. Então existem algumas variantes para esse texto, e me parece que é muito provável que ele esteja falando: você acha que realmente que você, com tão pouco tempo, você conseguiria me tornar cristão? Não há problema em se crer que, olha, faltou um pouquinho para eu crer. Existe uma possibilidade? Existem possibilidades textuais para isso. Mas também pode ser: olha, você acha que em tão pouco tempo, até com desdém, falando, com ironia, você acha que em tão pouco tempo, assim, com poucas palavras, você vai conseguir me convencer de me tornar um cristão? Então, Paulo leva esta mensagem para os governadores,
leva essa mensagem para os líderes que estão ali o julgando. E algumas reflexões que ficam para nós, e até aplicações, é que o Evangelho é para todas as classes. É claro que nós vemos na Escritura o Evangelho sendo pregado para os pobres, para os miseráveis, e se acha que o Evangelho é só para as classes mais baixas da sociedade. Não. O Evangelho é para ser pregado para todas as classes. Nós sabemos que em alguns momentos é mais complicado se pregar para as classes mais altas da sociedade, mas em nenhum momento a Bíblia nos fala que não deveríamos pregar para as classes mais altas, para a liderança do nosso país. O Senhor Jesus fala que é difícil o rico entrar no céu, não fala que é impossível. Nada é impossível para Deus. É difícil porque muitas vezes o rico coloca a esperança nas suas riquezas, e o seu Deus é a sua riqueza, o poder. Mas isso não quer dizer que o Senhor não salvará. Nós vemos exemplos nas Escrituras de homens e mulheres que eram ricos e foram resgatados pelo Senhor. Então o Evangelho para todas as classes, nós devemos pregar para todas as classes. Mas ele não vai crer, como o Festo não creu, como a Agripa não creu. O Senhor não fala que eu devo pregar para aqueles que creem. Eu devo pregar porque é minha obrigação pregar. Agora, quem vai fazer o papel de trazer uma transformação verdadeira, de trazer uma transformação, ou não? É o Senhor, através do seu Santo Espírito. O meu papel é pregar o Evangelho. E aqui então nós chegamos naquela parte de então a graça é resistível ou a graça é irresistível? Neste caso aqui, a graça é irresistível. Bom, mas você, como calvinista, não crê na graça irresistível? A graça resistível que nós falamos, ela é a graça, o que nós chamamos do chamado geral. No chamado geral, esta, digamos, graça ela é irresistível, porque é o chamado geral quando nós pregamos o Evangelho a todos, e ali é pregado o Evangelho, e aquele que não foi chamado, ele resiste ao Evangelho, ele diz não ao Evangelho. Agora, quando é o chamado específico, que é o chamado feito por Deus, como no caso do apóstolo Paulo, foi o chamado específico de Deus. Então ali há uma graça irresistível, quando o Senhor chama. Quando nós chamamos e o Senhor não chama, é irresistível, claro. Se o Senhor não chamar, não vai crer. Posso pregar aqui para centenas de pessoas, se o Senhor não chamar nenhuma vai crer. Agora, se eu pregar o Evangelho aqui para aquelas mesmas 100 pessoas e o Senhor chamar 99, não vai, aquelas 99 vão crer. Não há outra opção que não seja crer, porque o Senhor chamou como chamou a Paulo. Quando ele cai por terra ali, o Senhor o chama. Os que estavam com ele não entenderam nada, mas porque ele foi chamado pelo Senhor. A graça, então, quando ao chamado do Senhor, ela é irresistível, porque ele é o chamado específico, porque é o Senhor quem chama, é Ele quem vai trazer para si esta pessoa, e não apenas o chamado geral, que é o chamado através de nós que pregamos o Evangelho. Então Paulo prega o Evangelho? Não creio nisso, não quero isso. Você acha que com poucas palavras vai me fazer crer neste Evangelho? Paulo creu com pouquíssimas palavras. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. Tantos outros creram com poucas palavras. E tantos outros ouviram e ouviram o Evangelho durante anos e anos e não quiseram nem saber. E em algum momento ouviu aquele mesmo Evangelho com as mesmas palavras e de repente a mesma pessoa falou. E aí ele creu. Porque houve o chamado eficaz do Senhor. É o chamado, é a graça irresistível. Com as mesmas palavras, a mesma pessoa, pode ser no mesmo local, mas ela creu naquele momento, porque o Senhor chamou. E aí não há outra opção, não há como resistir ao chamado do Senhor. É o Senhor quem chama. E nós devemos fazer então parte desse chamado geral. Pregarmos com confiança de que o Senhor no momento vai chamar.
Mas eu já falei para aquela pessoa 1, 2, 5, 10, 20 vezes. Pode ser que o Senhor esteja no tempo do Senhor, não é agora, depois, mais tarde. Meu pai vai pregar, insistir, os meus amigos, os meus familiares, os meus vizinhos, quem quer que eu encontre por aí, pregar. Mas eu sempre falo e não creio. Continue pregando o Evangelho em todas as oportunidades, para que ore e rogue ao Senhor, para que o Senhor transforme corações. Versículo 29 diz: Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco, por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas carteiras. Então aqui Paulo falou: olha, por pouco, por muito. Se você acha pouco aquilo que eu preguei, ou se na outra opção de eu quase crio no Evangelho, por pouco, por muito, que vocês creiam e sejam como eu, que ouvi a mensagem e criem na mensagem, que vocês tenham tudo que eu tenho, exceto as cadeias. Eu desejo a vocês tudo aquilo que eu tenho. Eu almejo que o povo de Deus, que aqueles que venham ao Senhor realmente tenham tudo aquilo que eu tenho, a verdadeira esperança na eternidade, a esperança na ressurreição, a transformação que nós tivemos, exceto as dificuldades que estavam. Ele olha com compaixão para eles. Eu desejo tudo que o Senhor pode dar a vocês. Eu quero que o Senhor abençoe vocês, por pouco, por muito, que vocês comecem, mesmo que com pouco, um humilde começo, mas que se desenvolvam na fé cristã. O comentário de João Calvino fala o seguinte: quando Agripa disse que quase se tornou um cristão em um curto período, Paulo acrescentou que desejava que ele e seus companheiros partissem de começos pequenos para níveis mais altos de progresso. Que comecem aos poucos, mas que cresçam na fé cristã. Por pouco eu não creio no Evangelho, ou este Evangelho não é suficiente para eu crer, mas que comece, que creia no Evangelho, que tenha um início e que cresça no conhecimento e na graça do Senhor. E o texto aqui, já encerrando aqui, ele fala a essa altura, versículo 30, levantou-se o rei e também o governador, Berenice, bem como os que estavam sentados com eles, e havendo retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu ao Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para sempre. Aqui vemos Paulo pregando em toda e qualquer circunstância, e como nós também, em qualquer circunstância, não importa qual seja o resultado, a palavra deve ser pregada. E aqui vemos então, ao fim de todas as coisas, deste julgamento, falando, ele não tem motivo algum para estar preso, depois de toda esta defesa que ele fez daquilo que ele estava sendo incriminado. A defesa dele foi perfeita, não há motivo para nós o prendermos. Mas é interessante nós pensarmos que não importa o que os cristãos façam, nós sempre seremos considerados culpados. Nós vemos por aí, em tantos outros lugares e em tantas outras religiões que se dizem da paz, intolerância, pessoas sendo mutiladas, mortas, porque não creem daquela forma. Mas quem são considerados os intolerantes? Os cristãos. Há outras religiões que apedrejam, que matam, que queimam, que cortam membros de indivíduos. Mas quem são os cruéis, intolerantes? Os cristãos. Sempre é o cristão que é considerado culpado. E vejam aqui que Festo Agripa se dirige a Festo e fala: ele poderia muito bem ser solto, mas ele apelou para César.
culpa é dele que está preso. Ele é o culpado. Ah, que pena, né? Vai continuar preso, porque apelou para César. A culpa é dele. Nós, poxa, nós gostaríamos tanto de soltar Paulo, mas olha só, ele apelou para César. A culpa sempre será do Cristo. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Não adianta a gente querer ser legal, querer pensar, olha, eu sou bonzinho, eu sou isso, só aquilo. Devemos ser cristãos e darmos bom testemunho cristão. Nós não devemos achar que isso em si vai nos fazer parecer bem à sociedade, porque a sociedade vai nos olhar com maus olhos, porque a sociedade não ama a Cristo. Logicamente não vai amar o cristão, e o cristão será sempre considerado culpado. É aquele que, quando alguém, a gente fala que quando alguém implica com outra pessoa, sempre arranja um motivo para falar mal dela. Não importa o que aquela pessoa faça, vai falar mal. Mesmo se ela quiser, vamos dizer assim, que eu seja aquele que não gosta de alguém, ele vai chegar para mim assim, mesmo com toda a boa intenção que ele tem, no meu aniversário, e de repente vai me dar um perfume. Ah, ele acha que eu estou fedido. Esse cara é um ridículo. Ele acha que eu não tomo banho. Ou de repente vai lá, chega lá e me dá uma. Vou te dar aqui um presente legal. Um mês para você fazer uma academia que está iniciando aqui. Ela está achando que eu estou gordo. Esse cara não vai com a minha cara. Você sempre vai arrumar um motivo. Vai me dar, vai lá, eu sei que o Adriano gosta de chocolate, então vai chocolate. Tá vendo? Tá querendo que eu engorde. Tá querendo que fique mal de saúde. Então, nós, quando não gostamos, se você não gosta de alguém, você vai arranjar um motivo para falar mal. Por mais que o cristão possa se esforçar e dar um testemunho, e nós devemos fazer isso sim, e pregarmos, e irmos lá e ajudarmos aqueles que são necessitados. O mundo sempre vai arrumar uma forma e falar, olha, aquele povo bobo que foi naquela igreja, dá dinheiro ao pastor. Aquele pastor é ladrão, aquele pastor é desonesto. Eles estão dando cesta básica no bairro, de onde eles tiraram esse dinheiro? Devem ter roubado alguém. Isso que eles estão dando aí, eles devem ganhar muito mais. Eles devem ser ricos e milionários, dando essas coisas. Isso aí é miséria, isso aí eles estão dando é resto. Sempre vão arrumar motivos para tornarem o cristão e o cristianismo algo ruim, e nós somos culpados. E nós precisamos aprender a conviver com isso, e não achar que nós temos que ser politicamente corretos e parecermos bem ao mundo. Não, nós devemos agir conforme o que o Senhor manda que sejamos. Obedientes na sua palavra, obedientes ao Evangelho, porque seremos odiados pelo mundo, como Cristo foi, considerado louco, endemoniado, glutão. Como Paulo foi perseguido, como João Batista foi perseguido, como Pedro foi perseguido, como os profetas foram perseguidos e mortos. Então nós devemos pura e simplesmente obedecer o Evangelho e defender o Evangelho com todo vigor. Nós não estamos aqui para nos defender, nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, falando aqui, ó, eu não sou louco, eu sei aquilo que eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. E é esse Jesus que eu tenho pregado, e é esse Jesus que você, principalmente brasileiro, que se diz cristão, é esse Jesus que você deveria crer. No Brasil, nós temos aí em torno de 90% que se dizem cristãos, considerando evangélicos e católicos. Eu não sou louco, aquilo que eu estou pregando é o que você diz crer. Então você está negando com as suas palavras e está perseguindo aquilo que diz crer. Então creia no Evangelho, porque você apenas diz ser cristão quando na verdade não é. Você diz crer na Bíblia, mas não olha para a Bíblia e não crê naquilo que o Senhor está falando. Pregar com ousadia, com motivação, com coragem, e não pensar nas circunstâncias. As circunstâncias são tão passageiras, mas pensarmos na eternidade. Que o Senhor nos abençoe e que a gente não tenha medo de ser julgado pelo mundo. Como Paulo estava sendo julgado